Amados irmãos, amadas irmãs, congregados num coração só, selados pela gratidão deste dia, e a todos aqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, desejo de coração e com muita simplicidade, saúde e paz. Acolha os meus irmãos bispos aqui presentes, Dom Joel, nessa palavra bonita dada na abertura do ano pastoral, convocando-nos a todos para nos empenharmos ainda mais, cada vez mais, no anúncio do Evangelho, proclamando a palavra de Deus em todo lugar. Dom Júlio César, que acompanha esta região episcopal Nossa Senhora da Conceição, onde nos encontramos. Dom Nivaldo, que acompanha de perto o diaconato permanente, e nesse dia celebra também seus 2 anos de consagração no ministério episcopal. Nossa saudação. Saudação aos nossos irmãos presbíteros aqui presentes, com alegria, nesta comunhão tão importante entre nós. Aos diáconos permanentes e a toda a família diaconal, nossa especial saudação e gratidão, convocados a sermos cada vez mais missionários, porque precisamos acender, ao proclamar a palavra de Deus, luzes nas mentes, nos corações e no coração de um mundo tão cheio de contradições e distanciado muito ainda do Evangelho do Reino. Minha saudação a todos os que servem nessa celebração eucarística, todos os que vieram das nossas muitas comunidades, na alegria bonita deste encontro, quando celebramos hoje 102 anos de história missionária da amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Uma história recente, mas cheia de grandes e luminares exemplos de cristãos leigos e leigas, pastores e de todos aqueles que nos precederam e formam a beleza e a grandeza desta história. Neste dia de festa, celebrando a memória de Nossa Senhora de Lourdes, é Dia Mundial do Enfermo. Lembrados, como o Papa Francisco nos recorda na sua mensagem, a enfermidade é um limite na nossa condição humana. Todos adoecemos e, sobretudo, num mundo como o nosso, tão gravemente adoecido, o Dia Mundial dos Enfermos chama-nos à grande competência humana e espiritual, como diz o Papa na sua mensagem, de cuidar dele, do outro que é doente. Por isso quero, pensando os que têm enfermidades, muitas ou poucas, e pensando toda a humanidade, convido-os a um instante de pequeno silêncio em reverência, e sobretudo para deixar ecoar a grande recomendação da festa do dia de hoje. Cuida dele. Precisamos cuidar uns dos outros, aprender esta lição importante e bonita, fazendo assim um caminho de misericórdia e de compaixão entre nós. No silêncio, nossa reverência e o assumir o compromisso de cuidar dele, cuidando de nós mesmos para cuidarmos dos que precisam de nós. O Senhor cuida de nós. Esta é uma lógica que somos chamados a aprender. Quando os discípulos, colocados diante da situação desafiadora de uma multidão que já há 3 dias acompanhava o Senhor e estava com fome, valeu a lógica humana. Eles tinham razão. Como é possível alimentar num deserto uma multidão tão grande como esta? Essa lógica humana tem seu limite. Lamentamos quando a lógica humana, iluminada pela razão, extrapola e se torna irracionalidades. Estamos num tempo de muitas irracionalidades, de muitos abusos de poder, de muita contradição, de muitos de nós não conseguindo alcançar o horizonte largo da compaixão.
A lógica humana não basta para darmos conta de continuar o caminho e abrir o mundo ao amor de Deus. A lógica humana é indispensável. Não podemos continuar com tanta irracionalidade. Irracionalidades expressas na situação social gravíssima do nosso Brasil. Tantos irmãos, mais de 30 milhões na insegurança alimentar. Há um tempo em que nós precisamos muito trabalhar e a igreja tem uma contribuição primordial a dar, que é a grande reconstrução da sociedade, da vida, do tempo e do caminho e da história de cada um de nós. Não daremos conta, embora não possamos deixar de lado prioritariamente apenas com a nossa lógica humana. A palavra de Deus hoje nos traz o desafio que é preciso aprender a lógica de Deus. A lógica de Deus é a compaixão. Sem a lógica de Deus na compaixão, nós nos deixaremos macular e contaminar por preconceitos, porque fazemos valer aquilo que é a nossa própria lógica, que não raramente se estreita no egoísmo, na mesquinhez, no preconceito, no ressentimento, no ódio e na indiferença. O nosso desafio como igreja no coração do mundo é aprendermos permanentemente uma lição que não se aprende de uma vez para sempre, a lógica de Deus, que é a lógica da compaixão. Quando nós nos distanciamos, vemos na narrativa do livro do Gênesis, no capítulo 3, início da liturgia da palavra de hoje, vemos as consequências gravíssimas quando se humanamente se distancia da lógica de Deus. Adão e Eva são a expressão da nossa condição humana, estreitada no nosso egoísmo, na nossa incapacidade de alcançar a lógica de Deus. Uma simples recomendação que põe limite na nossa condição, que não nos deixa ter razão em tudo, inclusive com as irracionalidades justificadas. Eles perderam, se distanciando da lógica de Deus, quando simplesmente fizeram fazer valer a sua própria lógica. Este é o nosso desafio, aprender a lógica de Deus, que é a compaixão. Compaixão que não faz vistas grossas absolutamente ao erro, e aquilo que precisa ser corrigido com a justiça, mas pede de nós um algo maior, a competência humana e espiritual de ser compassivos e misericordiosos, nos debruçando sobre o mundo sofrido, adoecido, sobre aqueles que precisam, sobre os pobres, sobre os miseráveis, sobre aqueles que precisam de um testemunho bonito para uma luz nova. A lógica de Deus é a única lógica que fará da humanidade uma humanidade reconciliada, um povo que é capaz de viver a fraternidade. Com apenas a nossa lógica humana, racional e indispensável, justificaremos muitas coisas das nossas atitudes, equivocaremos nas nossas escolhas, por não alcançarmos o horizonte largo e de tamanho e de dimensões tão fortes como a lógica de Deus. Este é o nosso desafio, aprender a lógica de Deus para corrigir as dinâmicas e os funcionamentos mentais e humano-afetivos, para que nós sejamos construídos na condição de discípulos e discípulas de Jesus, na força da grandeza do amor de nosso Deus. Vamos aceitar essa interpelação forte. Não perdemos a lógica racional e a lógica humana, marcada pela experiência bonita da justiça, do respeito e da fraternidade. Mas precisamos mais. Estamos no coração do mundo como igreja para ensinar a lógica de Deus. Seja esse o nosso grande compromisso, o compromisso nosso como igreja neste novo ano pastoral, como comprometimento nesta amada arquidiocese de uma história centenária, marcada
pela beleza de tantos testemunhos, mas ao mesmo tempo conscientes dos muitos desafios que estão postos diante de nós. Termino dirigindo-me aos novos que serão ordenados diáconos, para reavivar em todo o corpo diaconal e na família diaconal um compromisso. E aí faço uma grande interpelação. Nós precisamos ir com mais rapidez e intensidade às periferias geográficas. Há muita gente precisada da nossa palavra e da nossa presença, sobretudo com o grande compromisso do diaconato permanente de suscitar lideranças e servidores nas comunidades, particularmente entre os pobres e sofredores. Por isso, queridos diáconos, por isso, queridos candidatos que serão hoje ordenados, vamos prestar atenção e não deixar que a família diaconal faça apenas aquilo que está evidente, mas que nós possamos, como igreja, ser uma igreja mais missionária em saída, marcando pela lógica da compaixão, a comunhão e a participação, para que a nossa missão seja uma grande reação e uma grande resposta ao nosso tempo e ao nosso mundo. Deus nos ajude a buscar a lógica dele, pela força da sua graça e pela ação do Espírito Santo, para não nos equivocarmos nas nossas escolhas e não limitarmos nos quadros da mesquinhez a nossa ação evangelizadora e a nossa doação aos irmãos. Obrigado pela presença dos irmãos bispos, padres, diáconos, famílias, membros das comunidades, evangelizadores e ministros aqui neste dia. Sua presença significa já um sim ao compromisso evangelizador e missionário que somos chamados a realizar entre nós. Vamos viver esse momento como gratidão e como grande abertura à ação do Espírito Santo de Deus em nós, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus. Amém.